Muito obrigado. Começo por desejar um bom dia a todos, por agradecer também o convite que me foi dirigido pelo Ministério e pela Ciência Viva para estar presente nesta sessão. Gostaria também de dar os parabéns por esta iniciativa, pela iniciativa também de criação dos clubes Ciência Viva nas escolas. Creio que poderá ser um contexto, um pretexto ótimo para o desenvolvimento de projetos pluridisciplinares, projetos que possam dar realmente resposta ao que são muitas vezes os desejos de professores e de alunos. Logo, o que eu irei aqui e o que trouxe são fundamentalmente algumas reflexões com base no que tem sido o meu trabalho de investigação ao nível da educação, cruzando sempre com a biologia, que é a minha área de formação, mas também percurso esse em que fui também professor do ensino básico e secundário durante 8 anos. Logo, o que me permite também, e o facto de nunca ter deixado a escola, desde que entrei, desde os meus 6 anos, logo tenho continuado constantemente envolvido nas escolas. Logo, a minha apresentação irá centrar-se sempre no C de clube e a partir de vários outros conceitos, vários outros termos, com a letra C também, irei tentar refletir um pouco sobre as potencialidades que eu vejo, que eu tenho sentido ou durante o meu papel de apoio a iniciativas deste género. E começo com um primeiro conjunto de palavras, começando pela letra C. Em primeiro lugar, clubes sediados em agrupamentos, algo extremamente interessante e que permite, por exemplo, satisfazer a curiosidade de professores, curiosidade de alunos, relativamente, muitas vezes, a temáticas do cotidiano, temáticas que os próprios alunos consideram particularmente interessantes, mas que, frequentemente, a escola não encontra nem o espaço nem o tempo para serem aprofundados, para serem abordados, para serem aprofundados. Logo, ao longo da minha intervenção, irei também dar-vos alguns exemplos de projetos que não estão, por acaso, ligados a clubes de ciência viva, de qualquer forma, para vos mostrar que este tipo de trabalho é possível, e é possível até mesmo em contextos que nós, à partida, podemos considerar mais adversos. Logo, cita também de contextualização, outro aspecto extremamente importante, a necessidade de o próprio ensino ser contextualizado, procurar dar resposta àquilo que são os interesses locais, daquilo que são as necessidades locais. Logo, constitui um requisito básico extremamente poderoso para aumentar a percepção nos alunos da relevância da educação, nomeadamente da educação em ciências. Frequentemente, todos nós somos confrontados com perguntas dos alunos sobre qual é a função, porque é que eu tenho que aprender isto. Logo, um ensino centrado precisamente em temáticas atuais, relevantes, que tenham ligação com o contexto em que eles vivem, tem essa particularidade, tem essa grande potencialidade de permitir aumentar a percepção dos alunos acerca da relevância e da importância da educação em ciências e também, claro, como é evidente, do próprio empreendimento científico. Depois o C de controvérsia. Controvérsia precisamente porque muitas vezes quando falamos em ciência de ponta, ciência de fronteira, estamos a falar também de temas controversos. Logo, essa mesma controvérsia encerra uma grande potencialidade em si na promoção do interesse dos próprios alunos, dos próprios grupos escolares, e é algo que nos permite criar o contexto favorável para projetos que lhes permitam ganhar cada vez mais autonomia através do desenvolvimento de diversas competências de que irei também procurar falar. Pois, outro C, de combate à apatia. Frequentemente, nas comunidades de prática com que trabalho, os professores referem alguma dificuldade, mesmo quando propõem aos alunos para escolherem temas para poderem abordar, investigar de uma forma mais aprofundada, os professores referem frequentemente alguma apatia por parte dos alunos.
alguma dificuldade em passar de aulas em que estão habituados a ouvir para aulas em que estarão fundamentalmente a fazer, a investigar. Logo, este é um aspecto extremamente importante, também uma dimensão extremamente importante destes clubes. Clubes que permitem, precisamente através das temáticas em que investem, o facto de darem também oportunidade aos alunos de satisfazerem os seus interesses, de eventualmente darem resposta também aos seus projetos. Depois, outros Cs. O C de conhecimento, claro, decisivo, extremamente importante. É mais que evidente, e todos nós o conhecemos, e muitas vezes até havia aquela ideia que os alunos, para conhecerem conceitos extremamente abstratos, que necessitariam de ter um nível de desenvolvimento cognitivo, já que estaria relacionado com determinadas idades. Hoje em dia sabe-se que a chave para essa aprendizagem é fundamentalmente a motivação dos indivíduos. Logo, temos crianças que, independentemente da sua idade, ainda bastante reduzida, são capazes de ter um raciocínio e um conhecimento extremamente elaborados em determinadas áreas nas quais eles têm grandes interesses e nas quais acabam até, muitas vezes, por se tornar quase verdadeiros especialistas. Depois, também, conhecimento sobre as relações entre ciência, tecnologia, sociedade, podemos acrescentar ambiente. Isto é um aspecto extremamente importante para a literacia científica de qualquer cidadão. Se nós queremos combater também muitas concepções sobre ciência, sobre o empreendimento científico, sobre a tecnologia, que nós consideramos inadequadas e que podem realmente comprometer também o próprio desenvolvimento do nosso país, desenvolvimento a todos os níveis, não apenas tecnológico, mas social, este é um aspecto decisivo. É necessário que qualquer cidadão tenha conhecimentos sobre as interações que se estabelecem entre a ciência, a tecnologia, a sociedade e o ambiente. E é necessário que o façam também como participantes do processo e não como simples espectadores. É também um aspecto que eu irei desenvolver mais à frente. Logo, esta questão também do desenvolvimento de capacidades está muito relacionado não só com capacidades científicas, inerentes também ao próprio processo científico, mas capacidades também que permitam a qualquer indivíduo ter, em primeiro lugar, a percepção que a sociedade em geral e as pessoas que os rodeiam, que lhes conferem oportunidade, capacidade, valor para expressarem as suas opiniões, para discutirem, para tomarem decisões e, muito importante, algo que eu irei frisar também nesta comunicação, uma área em que eu trabalho bastante, passarem à ação. Ou seja, o objetivo não é apenas utilizarmos a escola com as suas ligações a muitos outros contextos como um espaço de discussão, de investigação, sem dúvida que é, mas também como um espaço de mobilização para a ação, tendo em vista a melhoria da sociedade em geral. E, claro, para essa ação, para essa mudança, há um aspecto decisivo. E é curioso, porque muitas vezes na América do Sul, a palavra ativismo, não só na América do Sul, mas em muitos países, a palavra ativismo tem uma conotação negativa. Na América do Sul tem uma conotação negativa, principalmente em resultado das obras de Paulo Freire, porque ativismo é considerada ação sem reflexão. Logo, não é minimamente isso que nos interessa. Para nós, a ciência e estes clubes são precisamente uma forma de fundamentar a ação. Logo, daí a extrema importância de qualquer cidadão poder desenvolver as capacidades, os conhecimentos, as atitudes que lhes permitam não só analisar determinados problemas, com o objetivo de identificar possíveis causas, procurar também parceiros que lhes permitam aprofundar esses mesmos aspectos e depois envolverem-se em possíveis ações, no sentido de melhorarem a própria comunidade em que vivem. E, claro, num sentido amplo, o desenvolverem competências, precisamente conjuntos articulados de conhecimentos, capacidades, atitudes postos em ação. E isso é extremamente importante. Uma escola que capacite os alunos não apenas para ouvir, mas para passar à ação.
Depois, outro conjunto de Cs. O C de colaboração. Um aspecto decisivo na sociedade atual. Qualquer atividade profissional baseia-se na colaboração. A atividade científica é uma atividade de colaboração. Na escola, um dos objetivos fortes é precisamente a promoção de determinados valores, nomeadamente valores de democracia, de respeito, de tolerância, o que passa muito pelo trabalho também colaborativo. Ou seja, estes espaços de trabalho colaborativo constituem espaços por excelência para aprendermos a trabalhar em democracia. E, claro, quando um dos meus objetivos aqui é falar em ação e envolver os alunos também em ação sempre balizada pelos valores da democracia e do respeito. Não estamos a falar de ativismo associado a movimentos violentos. Estamos a falar de ativismo precisamente através de meios democráticos e um ativismo que seja fundamentado em ciência, em dados concretos. Depois, outro C de comunidade ou comunidades. Várias comunidades. A necessidade que a escola tem de se abrir à comunidade em geral, por várias razões. Em primeiro lugar, muitas vezes para mostrar a excelência dos trabalhos que são feitos na escola, mas que a comunidade desconhece. Logo, essa possibilidade de passar e de mostrar para a comunidade em geral os trabalhos que são feitos na escola resultará, sem dúvida, numa maior aceitação social do trabalho que é desenvolvido na escola. Esse é um aspecto crítico. Depois também comunidades como as comunidades que estão aqui representadas e que colaboram neste projeto e que permite não só dentro da própria comunidade escolar, no agrupamento de diferentes tipos de comunidades também que colaboram, de diferentes níveis de ensino, mas também a comunidade dos cientistas que apoiam este projeto, de outras instituições também culturais, sociais que apoiam este projeto. Logo, esta é uma forte mais-valia deste projeto. Precisamente o colocar em sintonia, o colocar num mesmo local, tendo em vista objetivos e finalidades comuns, todos estes parceiros. E ainda outras comunidades. É que o que se pretende também através deste projeto é criar, desenvolver comunidades de prática. E estas comunidades de prática, claro, neste caso marcadas muito por um ensino experimental, por um ensino de tipo investigativo, um ensino colaborativo envolvendo vários parceiros, é também extremamente importante na criação, em primeiro lugar, no apoio ao isolamento dos professores, para diminuir a percepção que muitos professores têm de que estão isolados. Não, pertencem a esta comunidade. Nesta comunidade podem obter apoio não só de colegas, de outros professores de outras escolas, mas também de especialistas de vários níveis que os podem apoiar a eles e aos alunos no desenvolvimento de projetos que respondam realmente aos interesses reais dos alunos com que trabalham. Logo, estas comunidades de prática também são extremamente importantes por outras duas razões. Em primeiro lugar, porque os sucessos de cada um de nós são distribuídos e os fracassos são amortecidos, também porque os próprios fracassos são distribuídos e quando fazemos parte de uma rede temos a possibilidade de continuarmos na tentativa de implementarmos metodologias inovadoras, aumenta, ao contrário de que se estivermos isolados. Se estivermos isolados, dificilmente conseguimos ter a energia, a capacidade de continuar após um fracasso. Depois, outro C, de coletivo. E este C também é extremamente importante e acabamos por trabalhá-lo bastante nos projetos de apoio às escolas em que estamos envolvidos. É que o coletivo aqui é entendido como o coletivo dos professores que se mobiliza no sentido de apoiar este tipo de projetos, de desenvolver este tipo de projetos, do coletivo mais alargado dos diferentes grupos que apoiam esta iniciativa, mas também coletivo num outro aspecto. É que trabalhamos frequentemente também com os alunos, já que falamos em ação sobre problemas ambientais, ação sobre problemas sociais. Falamos muito e discutimos muito com os alunos a diferença entre uma ação individual
e uma ação coletiva, em termos de impacto. E logo trabalhamos muito através de exemplos, de outros projetos, de outros alunos que estão envolvidos em iniciativas semelhantes, precisamente a diferença do impacto na tentativa de resolver também problemas locais. Depois, outro conjunto de Cs. O C de capacitação. Este é um C extremamente importante. Eu falo frequentemente numa situação que me marcou muito quando era professor do ensino básico e do ensino secundário. Estávamos em 1995 e numa escola de Lisboa marcada por grandes problemas sociais e em que um conjunto de professores decidimos mobilizar-nos no sentido de tentarmos melhorar a situação. Era uma escola onde os alunos, aliás, os professores consideravam que os alunos eram extremamente problemáticos, que não tinham competências, por sua vez os alunos consideravam que os professores não tinham qualquer interesse nas aulas, que não ligavam nenhuma ao que faziam, logo uma escola onde, resumindo, não estava a ser minimamente interessante trabalhar. E então o que decidimos nessa altura, em 1995, foi precisamente centrar e abordar problemas atuais, principalmente problemas controversos da atualidade, e tentar abordar esses problemas nas diferentes disciplinas. Claro que ninguém foi obrigado a participar, participaram os professores que quiseram. E nessa altura os professores foram surpreendidos, precisamente, porque alguns alunos que eles praticamente desconheciam e que achavam que não participavam minimamente, que não tinham competências, que não estavam interessados, revelaram-se completamente diferentes. E, por sua vez, os alunos também foram surpreendidos, porque, de repente, viram professores entusiasmados com o que estavam a fazer. Mas, voltando ao que me marcou, foi precisamente no final desse projeto, um comentário de um aluno do 12º ano e que me disse: professor, pela primeira vez um professor me pediu a opinião sobre algo. O que é gravíssimo. Logo, quando estamos a falar em capacitação, que cidadãos estamos a capacitar dessa forma? Claro que muitas décadas se passaram, entretanto, e muitas coisas estão melhores. E realmente é mais que evidente que situações, ou uma escola que não peça a opinião aos alunos, que não discutam as diferentes opiniões, que não investiguem, que não tenham oportunidade de testar hipóteses, de construir conclusões, de possíveis soluções para problemas, para outras situações, estamos a capacitá-lo para quê? Estamos a capacitá-lo para ser dependente de outros, não estamos a torná-lo autónomo do ponto de vista intelectual, estamos a torná-lo sempre dependente ou do professor ou do especialista. Logo, o objetivo é precisamente capacitá-lo para que sinta que a escola lhe dá a oportunidade para participar, que lhe reconhece valor, que ouve as suas opiniões e as tem em conta. Este é um aspecto extremamente importante para o desenvolvimento da autoestima e do autoconceito. Logo, o que nós precisamos é de cidadãos que tenham uma forte autoestima, que saibam que têm o poder e a capacidade para participar na sociedade, quer seja em processos decisórios, quer seja depois em ações concretas. E, claro, capacitação também como cidadão. A cidadania depende precisamente desta capacitação. E um aspecto extremamente importante também é que frequentemente ouvimos dizer que a escola prepara os cidadãos do futuro. A nossa perspectiva é completamente diferente. Os alunos, as crianças, são cidadãos. A única diferença é que não podem votar. De qualquer forma, são capazes, como irei mostrar-vos de seguida, são capazes de ações extremamente eficazes junto das suas famílias, junto das suas comunidades, dos locais por onde se movem. Basta pensarmos, eventualmente, nos nossos filhos, nos nossos familiares e no quão insistentes podem ser em determinadas situações quando estão realmente convictos de algo. Logo, este aspecto é extremamente importante. Cidadania, o aluno também, a criança ou jovem, como cidadão. E capacitá-lo também como tal. Depois, C de comprometimento.
Claro que este tipo de ação e este tipo de clubes necessita, forçosamente, de professores comprometidos, como estão aqui, e temos aqui imensos exemplos. Professores comprometidos, professores que, independentemente de trabalho extra, porque tudo isto se traduz em trabalho extra, consideram que esse trabalho é extremamente importante, em primeiro lugar, para se sentirem bem consigo próprios, como educadores. Porquê? Porque se sentem bem vendo os resultados dos alunos, vendo as competências que os alunos desenvolvem e sentem-se bem. E é necessário quebrar aquilo que acontece muitas vezes em muitas escolas, que é o dia-a-dia, porque vamos passando como professores e que nos aumenta o amargo de boca, a insatisfação relativamente à nossa profissão, ou que nós estamos a fazer. Por imensos fatores, sem dúvida. Mas este tipo de projetos mostra que, independentemente também das adversidades, conseguimos reunir a energia e conseguimos mobilizar-nos no sentido da realização de projetos que nós vemos que têm um impacto extremamente positivo nos alunos. E isso realmente é o que nos motiva, é o que nos faz avançar e que nos faz dedicar também a este tipo de projetos. Depois também um outro conceito de que se fala muito hoje, de ciência cidadã. Muitas vezes as próprias instituições de ensino superior propõem projetos de ciência cidadã, em que, de forma a aumentar o contacto da população com o empreendimento científico, envolvem cidadãos, podem ser alunos, podem ser outros cidadãos, envolvem-nos geralmente na recolha de dados para projetos de investigação. No entanto, isto, claro, tudo isso pode ter lugar neste tipo de clubes e é extremamente interessante que assim aconteça. Mas o conceito de ciência cidadã também que nos move a nós é mais abrangente. É precisamente um conceito de ciência cidadã que permita aos cidadãos que, depois de terem tido este contacto neste tipo de projetos, contacto com instituições de ensino superior, com centros de investigação, se sintam também eles próprios capacitados de, perante um problema que detectam na sua comunidade, saberem o que hão de fazer, com quem poderão fazer, de forma a tentarem encontrar as possíveis causas do problema, mas também possíveis soluções e depois levá-las à prática. Logo, esse sim será um ótimo conceito de ciência cidadã, de ciência realmente posta também ao serviço dos cidadãos. Depois, outro conjunto de Cs. O C de criticidade. Claro que este tipo de projetos são decisivos no desenvolvimento de pensamento crítico, da autonomia intelectual dos cidadãos. Claro que nós conseguimos ser críticos relativamente àquilo que conhecemos. Se desconhecemos, o que leva fundamentalmente a concepções de senso comum, ficarmos fortemente expostos a fake news, a quaisquer outras tentativas também de manipulação. Logo, a criticidade, o aumento das competências de pensamento crítico diminuem a possibilidade de sermos, de nos sentirmos tão manipulados. A criatividade. Aspecto decisivo também ao próprio empreendimento científico. Ciência envolve criatividade, depende de criatividade, mas também a sociedade depende da criatividade. Os problemas que temos hoje só poderão ser ultrapassados através de imensa criatividade. Mas criatividade que não seja só de 2, 3, 4, 5 ou 6 que entrem na universidade e que venham a trabalhar em ciência, mas criatividade eventualmente de toda a sociedade, no sentido de colaborarem para, em conjunto, encontrarem soluções também para os seus próprios problemas, para os problemas que os afetam. E depois o C de comunicação. Comunicação como um aspecto decisivo a desenvolver na escola. Tudo depende da comunicação. A ciência depende da comunicação. Não há ciência sem comunicação. É através de comunicação sob várias formas, quer nos congressos, quer nos vários fóruns científicos, através das revistas científicas, através dos encontros que temos com especialistas, que conversamos, que discutimos as diferentes possíveis interpretações, explicações. Comunicação também decisiva a qualquer cidadão.
e decisiva a qualquer cidadão que sinta que tem a capacidade e o poder de intervenção. Logo, esse também é um aspecto decisivo que, através deste tipo de projetos, é um dos aspectos também particularmente trabalhados. E depois, outros 2 Cs, também particularmente relevantes. Um C que tem muito a ver também com a construção de conhecimento também por quem? Precisamente porque estas comunidades que se criam nestes projetos permitem transformar também a própria escola em construtora de conhecimento e não só simples consumidora de conhecimento. Através destes projetos, com o apoio de todos estes parceiros, permite realmente que estas comunidades construam também conhecimento, o que se traduz uma forte capacitação dos cidadãos, tendo em vista depois o eventual envolvimento em processos de ciência, em processos decisórios, em participação social. E depois a construção de currículo. Este tipo de projetos também proporciona contexto, pretexto, o espaço, o tempo para os professores também se assumirem como construtores de currículo. Que nos sintamos como professores, não como simples funcionários que têm que abordar de forma exaustiva listas de termos, de conceitos, de factos, de leis. Não, que nos assumamos como construtores de currículo. Porque realmente os professores, muitas vezes nós somos capazes de identificar e sabemos identificar que um médico tem um conhecimento muito próprio, sem dúvida. Um arquiteto tem um conhecimento muito próprio. Mas o professor também tem um conhecimento muito próprio. E não é pelo facto de termos estudado determinado assunto que somos capazes de o ensinar. O professor exige conhecimento didático específico, algo que se consegue pela prática, mas em interação também com a teoria. Há imensos trabalhos, imensas investigações, logo temos a ganhar com tudo isso. Logo, nós temos a capacidade, como professores também, de adequar o currículo, que é nacional, é obrigatório, mas de o adequar ao que são as necessidades específicas do país, naquele contexto, daquela turma, de cada um dos alunos, eventualmente. E estes projetos permitem isso mesmo, permitem adequar o próprio currículo às necessidades de cada aluno. Porque os alunos também não têm que se envolver todos da mesma maneira, não tem que ser pedido tudo igual a todos, e muitas vezes nós pensamos, se vamos pedir coisas diferentes, estamos a ser injustos. Não, nós somos injustos, mas é se pedirmos sempre o mesmo a todos. Porque os níveis de partida são completamente diferentes e não estamos a dar oportunidade de sucesso a todos. E os alunos precisam ter oportunidades de sucesso. Logo, precisamos sempre de conseguir trabalhar na margem entre aquilo que o aluno é capaz de dar resposta, mas aquilo também que o desafia para algo. Temos que procurar identificar sempre essa margem. De qualquer forma, que nos assumamos também como construtores de currículo, porque ninguém nos impede de o fazermos. Agora, apenas 2 exemplos. Exemplos de trabalhos de projeto que, no âmbito de projetos que temos tido, internacionais, nacionais, mas em que temos apoiado muitas escolas de todo o país na implementação de investigações sobre problemas locais, no sentido sempre de procurarmos também capacitar os alunos como cidadãos e para a intervenção local. Trago 2 exemplos, e estes 2 exemplos eu poderia trazer muitos outros, inclusive de vários outros países com que trabalhamos, nomeadamente da África, da América do Sul, de vários países e de contextos complicados. Mas o que nos interessa a nós particularmente aqui, este grupo, são projetos em Portugal. Logo, o primeiro, das abelhas, realizado com alunos de 8 anos, decorreu relativamente perto de aqui, mesmo no centro do país, numa zona rural. E a professora do primeiro ciclo pediu aos alunos que escolhessem um tema, o que eles considerassem ser um problema ambiental, que eles conhecessem e que tinham interesse em investigar.
E os alunos que estão habituados a colaborar com as suas famílias na agricultura escolheram o tema do desaparecimento das abelhas. Aquele era o problema que eles consideravam mais atual, mais relevante. Claro, a professora não era nenhuma especialista. Agora, o que a professora teve foi o à vontade e sentiu-se também capacitada para os apoiar no sentido de pesquisarem através da internet, terem sessões com especialistas, vários especialistas, que tiveram também a gentileza de se deslocar à escola ou de, eventualmente, através de videoconferência, falarem também com os alunos. Logo, ao longo de um ano escolar, fizeram várias atividades, tiveram a oportunidade depois de terem investigado possíveis causas desse problema, de terem identificado também possíveis soluções, porque eles próprios conheciam muito bem as práticas das suas famílias, as práticas agrícolas. Realizaram dramatizações abertas à comunidade, mas o que mais me impressionou no final daquele projeto, precisamente porque por vezes nós temos, eu pelo menos tinha, a ideia de, isto de envolver ou de promover o ativismo no primeiro ciclo, com crianças de 8 anos, vamos ver no que é que dá. E realmente foram os alunos que me surpreenderam e que me permitiram aprender muitíssimo. Porque decidiram eles próprios e pediram à professora, nós gostávamos de terminar o ano com uma sessão aberta à comunidade, às famílias, à comunidade em geral. Logo tiveram uma sessão com imensos participantes. Claro que todas as pessoas estavam rendidas a ouvir as crianças de 8 anos a apresentarem o que tinham feito, as possíveis causas que tinham identificado, mas também possíveis formas de contribuir para a solução do problema. Claro, tendo a noção que muito ainda há a aprender sobre o assunto, muito ainda há a descobrir. Mas acabaram aquela sessão pública pedindo aos presentes, àqueles que quisessem, para assinarem um compromisso em como iriam mudar as suas práticas agrícolas no sentido de utilizarem práticas menos prejudiciais às abelhas ou ao ambiente em geral. Que melhor exemplo de cidadania podíamos ter com crianças de 8 anos? Logo estão a ver, mesmo com crianças de tenra idade, é possível realizar este tipo de projetos. Depois, um projeto centrado num ribeiro, na zona de Alqueva, e com alunos, eu pus ali 14 anos, mas os 14 anos eram a média, porque era uma turma extremamente complicada de currículo alternativo. Ou seja, currículo alternativo, precisamente que era uma turma particularmente marcada pela retenção, pela indisciplina, por comportamentos considerados inadequados. E, claro, uma turma constituída por alunos que tinham uma ideia, desenvolvida a ideia, que eram considerados indesejáveis pela maior parte dos professores e que pouco ou nada tinham a contribuir. E, curiosamente, muitas vezes quando tentamos envolver alunos neste tipo de projetos, pensamos, só com aquelas turmas de alunos especiais, com determinadas características. Logo daí eu ter trazido este outro exemplo. E este outro exemplo foi interessante por várias razões. É que também a professora perguntou aos alunos se havia algum tema ambiental que eles quisessem trabalhar, e eles identificaram a qualidade da água de um ribeiro que passava perto da escola e perto da localidade onde eles viviam. Logo, com o apoio do projeto, conseguiram adquirir uns kits simples em que podiam medir vários parâmetros da qualidade da água. Mediram essa qualidade da água, esses parâmetros, em várias zonas do rio. Logo, conseguiram identificar zonas, claro, que contribuíam mais ativamente para a fraca qualidade da água. Pediram à Câmara Municipal local para visitarem uma estação de tratamento que existia e que esse pedido foi negado. Logo, este tipo de projetos, muitas vezes, claro que envolvem, muitas vezes,
ir de encontro à parede, mas faz parte precisamente do aprender a viver em sociedade e em situações, e a lidar com situações que são, nas quais existe toda uma rede intrincada de interesses. Logo, os alunos não puderam visitar a estação de tratamento, mas tinham, claro, feito medições a vários níveis, sabiam que a estação de tratamento não estava a funcionar convenientemente. E, curiosamente, esses alunos foram convidados para apresentar os seus resultados numa rádio local. Logo, os alunos vão apresentar os resultados numa rádio local num período de eleições autárquicas. E são aqueles alunos que eram considerados indesejáveis que vão marcar a agenda política local. Logo, aqueles alunos que tinham uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, de repente veem que as investigações que fizeram e sobre as quais tinham dados concretos, dados científicos, que as suas opiniões, os seus dados eram valorizados, eram tidos em conta, que eram chamados realmente para apresentar os seus resultados. Logo, isso traduziu-se num reforço tremendo da sua autoestima e traduziu-se, claro, também num reforço do seu envolvimento nas atividades da escola. Logo, este tipo de projetos é particularmente importante, é importante para todos os alunos, mas é urgente para aqueles alunos aos quais a escola muitas vezes não responde. Precisamente àqueles alunos em que a escola, as atividades propostas, muitas vezes não respondem aos seus interesses e, como tal, afastam-se, estão desinteressados. Logo, esses alunos muitas vezes são aqueles que nos surpreendem ou não nos surpreendem durante este tipo de projetos, precisamente porque se conseguem motivar muitíssimo e envolvem-se neste tipo de iniciativas. Logo, era precisamente isto que eu trazia para conversar convosco, a importância que temos encontrado dos clubes de ciência, mas não só. Muitas vezes não parte de clubes, parte sim de iniciativas, infelizmente por vezes só de um professor, por vezes de grupos de professores de diferentes disciplinas, mas que decidem apoiar os seus alunos no desenvolvimento de trabalhos de projeto, porque isto tudo são trabalhos de projeto. E de realmente os envolver neste tipo de trabalhos de projeto, porque consideram que este tipo de iniciativas consegue dar resposta a grande parte das finalidades, dos grandes objetivos do currículo. Poderemos não estar a falar do conceito A, B, C ou D, mas estamos a falar nas grandes linhas do próprio currículo e de como o currículo, gerido também desta forma, permite desenvolver competências que, de outra forma, dificilmente as conseguiremos também desenvolver. E, desta forma, os alunos conseguem desenvolver também maior interesse e desenvolver também uma percepção sobre a relevância da educação em ciências, a relevância da ciência também para a sociedade, da tecnologia. Muito obrigado.